Obra de hoje, Vitória Valentina, da escritora Elvira Vinha. Bom, pequena biografia aqui da Elvira Vinha. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1947. Ela já publicou alguns romances. Até a obra dela, intitulada Nada a Dizer, recebeu o prêmio de melhor romance da Academia Brasileira de Letras. Ela já trabalhou para o Globo, para a Folha de São Paulo, para o Estado de São Paulo, para o Jornal do Brasil. Ela escrevia artigos teóricos sobre arte, sobre literatura. Ela é diplomada em literatura francesa pela Universidade de Nancy, na França. Tem mestrado na área de teoria da significação, cursos de extensão universitária em Nova York, enfim, especialização em gravura do Instituto de Belas Artes no Rio de Janeiro. E abrindo o livro aqui, é bom lembrar que a edição do livro não é aquela tradicional 14 por 21, mas ela é maior, ela é 20 por 30, ou seja, um livro bem maior, o que até vai dar uma visão muito melhor assim das ilustrações feitas pela autora. E aqui tem eu achei um detalhe legal porque ela dedica o livro aos donos da editora Lamparina, que é a Tereza e o Fernando, enfim, estão nomeados, né? E principalmente a todos que têm livros recusados por editoras, como foi o caso do livro dela, o Vitória Valentina. Alguns trechos são baseados em uma história real, né, que é a questão do assassinato. A própria autora vai dizer que o livro é um livro feminista, enfim, até pela questão da personagem Carla, ela se livra do destino de ser uma mulher casada, até de um cara rico, e ela vai cuidar da vida dela sozinha. E também o livro que é anticapitalista, né? Porque o grande vilão aqui a gente vai ver que é o anunciante de um portal de notícias. Aquela ideia de que empresário junto com mídia tentam agredir alguém e quem vai ser agredido aqui vai ser o personagem Nando, que é um negro, pobre e homossexual. Então, claro que a gente vai ver que a questão da homossexualidade ela é muito sutil no livro. Na contracapa, a própria autora acaba explicando isso. Bom, então aqui cuidar que o livro ele trabalha uma linguagem dupla, né, que é a questão da imagem mais o texto. E aí vamos para o resumo, o comentário então, passando. Bom, tem uma foto aqui que é exatamente a ilustração dela, reparem a ilustração, é a visão de um subúrbio, o poste meio caído, os fios ali, o chamado gato, aquela ligação clandestina. Ou seja, isso aí explica o antes da história. Então é o 1, capítulo 1, o antes. Então reparem, são desenhos em preto e branco, por enquanto ainda sem a fala e tal, mas já dá para perceber o que é a ilustração da autora, uma ilustração muito interessante, muito viva. Passando, aí nós vamos ter um texto sobre uma infância triste. E aí diz: Ok, infância triste. Você sabe como é. Tem até aquela piada. Minha mãe bebia, etc. Só que às vezes é sem piada. Aí você pensa: Ok, infância triste. Quer dizer, sem riso. Nope, tem riso. Por exemplo, camisinha usada. Procura que você acha. Garrafa vazia. É pedra, é pau, é o fim do caminho. Repare em música popular aqui inserida. Você já ouviu isso, mas sempre dá para dar uma risada. Ou dava, até que. Bom, aí nós temos um menino e uma menina estão sentados ali, no meio, como já está antecipado, tem garrafa vazia por ali, questão de infância pobre. E se ouve o barulho da moto, né? O vrum, que é a onomatopeia do barulho da moto. E aí conversas ali jogadas ao vento, ó, inimigo, onde? Ali na janela, haha, joga pedra, onde? Na pomba, haha, pô, o que estão vindo aí? Quem? Meu pessoal vem me buscar. Então, o que dá para ver já é que a Elvira Vinha ela usa períodos muito curtíssimos, frases muito curtas, sempre em caixa alta, maiúsculo. E, e reparem que tem até uma linguagem bem simples, popular, mas bem musicada até, bem rimada. As falas são bem colocadas, inseridas aqui. Passando, aí também se ouve o barulho de disparos de uma arma de fogo, né? Aparece pum, pum, pum. Novamente uma onomatopeia. Detalhes, os quadrinhos são ricos nessas formas de expressão, figuras de linguagem, onomatopeias. E depois dos tiros, o que a gente lê? Uma coisa se aprende rápido. É sempre assim quando há tiros. Os barulhos demoram a voltar. Ou seja,
houve um assassinato. Aí o texto diz que as duas crianças sabem disso, porque elas convivem ali no meio de tudo. Sabem do silêncio, de quem matou, quem morreu, e a menina e o menino acabam se escondendo. Detalhe, o menino ele é negro. E o que diz o texto? Vão ser assim, quietos, meio mudos por toda a vida. Reparem já esse meio que trauma desde a infância. Só que o texto ainda não explicou bem quem matou e quem morreu. Aí que está todo o charme do livro. Porque o menino e a menina, né? Já vamos antecipar o nome, é o Nando, o Fernando é o menino. E a Carla, Vitória Valentina, ou mais propriamente a Carla, são amigos. Qual é o detalhe? A família de um mata a família do outro. Mas mesmo assim eles vão ser muito amigos. Passando aqui, aí aparece o desenho dizendo assim, ó, eles acham que foi assim. Chegam os dois de moto, uma pessoa atende, matam, pegam dinheiro e vão embora. Ah, dinheiro, foi teu e foi tua, pumba, e bam, ali uma onomatopeia, um ônibus acaba batendo neles e matando exatamente quem já tinha matado. E as crianças na janela, reparem, a Carla e o Nando estão ali, todo mundo se lamentando, que horror, e as crianças, o que vão ser deles a partir de agora? Passando. Bom, aí vem a explicação, né, um dia antes. O que acontece? Um dia antes, exatamente, da morte e da morte também do atropelamento do ônibus. O pai da menina, o pai da Carla, ele chega em casa e deixa uma sacola cheia de dinheiro ali para a mulher. E a mulher, a mãe da Carla, já pergunta o que é aquilo ali. E já prevendo que a confusão não certa e tal. E ele diz que não, é só por um dia e que é muito dinheiro e que ninguém pode saber daquilo ali e que amanhã ele vai pegar. E reparem o que vai dizer a mãe. E tua filha? Nem pergunta. E aí ele vai lá. E como vai a penteirinha? Vai melhor com você longe. Reparem aqui que nós já temos, além disso, problemas familiares aqui. Um pai ausente. Aí passando. Aí depois temos a explicação do que aconteceu depois do acidente, das mortes e tudo mais. Ó. Um dia depois. Aí aparece uma manchete no Jornal da Manhã. Grande quantidade de dinheiro espalhou-se na entrada do Tinguá, quando uma moto desgovernada chocou-se com o ônibus. Bom, aí a gente fica sabendo que o casal da moto ele morreu na hora, e pouco antes também duas pessoas morreram em tiroteio no Tinguá. Só que a polícia não vê ligação entre os casos, mas claro que há ligação, porque quem estava na moto com dinheiro foi que exatamente matou lá o casal. Mais sobre o caso do Tinguá, o menino, filho do casal da moto, encontra-se desaparecido até o momento. Bom, o que acontece? O menino, filho do casal da moto, encontra-se desaparecido até o momento. Quem é o filho do casal da moto? Exatamente o Nando. Ou seja, o Nando está junto com a Carla, estão desaparecidos, estão se escondendo, mas na verdade o que aconteceu? O casal da moto, pais, dependemos que são os pais do Nando, acabaram matando os pais da Carla. E vê só, né? Eles são amigos, mas repara, né? Os pais do menino eram o casal da moto que morreu, só que antes de morrer eles mataram os pais da menina. Então parece até algo de muita imaginação, mas a própria Elvira Vinha diz que ouviu isso, então ela se baseia numa história real, pelo menos nessa parte aqui. E aí os dois, né, o Nando e a Carla, o menino e a menina, eles acabam se escondendo. Até então não está muito revelado o nome deles, já estou revelando de antemão. Aí eles vão acabar morando numa espécie de caverna, assim, longe de tudo, longe de todos. Tem até morcego ali. Aí os dois se abraçam. O Nando diz que vai dar certo. A Carla confia no Nando. E claro, como é que eles vão ficar vivendo agora? Eles vivem furtando frutas, tomando banho no chuveiro externo das residências, mas desde sempre muito unidos, desde cedo. Passando aqui, porém onde eles estão, nessa caverna, nesse esconderijo, né? Vem um cachorro, depois vem o dono do cachorro, depois mais gente, enfim, esse refúgio já não dá mais para eles. Eles ficaram uma semana, mas essa semana valeu por uma vida inteira. O que vai dizer o texto? Foram embora, eles e os outros. Não diziam nada, não entre eles, não a ninguém. Dizer o quê? A família de um matou a do outro. Bom, agora o texto nos revela, né? Exatamente isso aí. A família do menino acabou matando a família da menina. Quem é a menina é a Carla, o menino é o Nando.
mas isso acaba não afetando a amizade entre eles, não dá nenhum tumulto, nenhuma briga por causa disso. Os dois vão acabar se abraçando, vão sendo os grandes amigos ali. É um texto também de muita solidariedade entre eles. E o texto também acaba nos revelando que depois que eles passaram por tudo isso, né, a questão de morte, enfim, tá dentro de um refúgio e tal, eles não deveriam sentir mais medo porque já passaram por muita coisa, mas pelo contrário, eles sentiam sim muito medo ainda. Então tem aqui a pintura, o desenho dela com os dois de mãos dadas, simbolizando bem essa amizade entre eles. Passando, aí a gente fica sabendo que há um pulo temporal aqui, muitos anos de asilo. E ninguém quis adotar os dois, porque os dois não têm cor nem idade certas, mas guardaram os apelidos, né? Ele 36, ela 37. E esses números aí, na verdade, eles marcam as camas, as roupas, as chamadas, as cadeiras do café. E vai dizer que ela se formou professora. Ele, depois de tudo, passou a detestar moto. E por isso mesmo foi ser motoboy. Olha a ironia. Ele detesta a moto, até porque os pais roubaram, entraram numa moto, estavam numa moto e morreram num acidente de ônibus, chocaram-se com o ônibus e morreram de moto. E aí o que aconteceu por isso mesmo foi ser motoboy. Bom, no que ele trabalha, né? O Nando ele tem um trabalho que é vender informação. Ele fica circulando de moto, bate fotos e ele vende essas fotos para um portal de notícias. Ele ganha, na verdade, pouco, mas ele se diverte. E aí vem uma cena importante, porque vai dizer assim, estão sempre unidos, morando sempre juntos. E aí vem o texto e diz, ah, e nunca treparam, nunca transaram, nunca. Não era esse o lance deles. Bom, aqui fica subentendido, num primeiro momento, que tanto um quanto o outro não curtiam a mesma opção sexual, mas na contracapa a própria autora diz que o personagem menino, né, agora já mais velho, ele é homossexual. E depois a Carla até tem interesse pelo lado masculino. Então aqui o lance deles, na verdade, é uma amizade mesmo, porque o Nando é homossexual. Bom, e aí eles vão vivendo a vida deles, ela tentando se arrumar como professora, ele como vendendo notícias com um portal de notícias. Aí quando eles não têm nada de dinheiro, eles dormem no asilo. E o que diz o texto? Sobreviviam por mais uma noite, ou seja, não viviam, sobreviviam por mais uma noite. A Carla, que vem muito mais para o asilo, é a Carla. E quando eles estão juntos, eles dormem abraçados, ou seja, o tempo vai passando e eles continuam essa amizade profunda, uma amizade assexuada, mas de coração mesmo. E aí ela diz Carla, Vitória, Valentina. E ela diz que isso é coisa da mãe, mas que ela só usa o Carla. Então está revelado agora, né? A Carla. O nome do livro é Vitória Valentina, que seria um nome bacana, né? Enfim, mas ela usa a Carla. E a Carla até vai dizer, né, que agora deveria estar com roupinha bacana e tal, modinha, mas isso para ela é o que menos interessa agora. Passando, vamos para uma parte 2 aqui. É o durante, mas durante um romano. É o durante que vai se dividir, durante um romano. Então aqui umas pinturas dentro do chamado trânsito, as ruazinhas bem curtinhas. Passando, bom, aí o que acontece? A Carla, ela chega até uma casa chique, tem segurança com sistema de áudio e tal, porque ela está conseguindo um emprego. E revistam a bolsa dela, e o próprio segurança já interfona para o patrão, diz que está tudo limpo. Aí a Carla entra, vai conversar e se encontrar com a aluna dela, né, que é a Shirley Erlane, porque ela está sendo contratada agora como professora mesmo, para ensinar uma aluna. Lembrando que ela é professora. Só que o pai dessa Shirley, ele é rico e ele acaba dizendo que a filha é meio lenta, meio lerda, burrinha e que está contratando a Carla por um semestre e que ela vai ensinar a filha lá na garagem. É o que ele diz: a senhora dorme aqui na garagem durante a semana, ensina aí as coisas para ela e vai para sua casa aos sábados. Nenhuma dúvida, certo? Bom, então qual é o detalhe agora? Ela vai fazer o ensinamento de segunda a sexta e sábado vai para casa. E o que diz o pai, né? Diz que semestre que vem a filha vai mudar de escola porque já está tudo arranjado para ela passar.
Ou seja, aqui nós já temos uma grande crítica ao mundo escolar, de novo, a desvalorização do professor, até do ambiente de trabalho, a escola, está tudo arranjado, ou seja, não vai passar pela intelectualidade, nada disso, vai passar por um conchavo. De novo, aqui então, essa crítica às escolas, à questão dos professores, essa desvalorização do ensino que é uma marca do Brasil. Não só do Brasil, em vários países também, mas principalmente aqui a gente sofre. E reparem aqui no desenho, mostra a rotina da Carla. Segunda-feira, não tá nem ali a Shirley e a Erlane, tá ali ouvindo música e tal. Na terça-feira, a mesma coisa. Aí reparem o salto que dá para sexta-feira, porque é a mesma coisa, quarta e quinta. E aí a Carla pergunta: você não acha melhor estudar? Eu não. Eu sou rica, não preciso. E aí chega o sábado, que é quando a Carla tem que ir. Tchauzinho, baby. E aí, claro, tá ali os dois seguranças olhando e tal, já ficam desconfiados, ó, é pra seguir? Não. Que pena. Gostosa, né? Vamos? Não. Então aí, uma casa toda chique e tudo mais, em que a Carla tá trabalhando. Passando. Bom, aí o Nando, né, que é o nome do protagonista masculino, ele encontra a Carla, eles se abraçam, e o Nando já diz que já sabe do novo emprego dela de professor, porque ele fica sempre rondando de moto, tá de olho. E ele acaba dizendo que o patrão dela não é um homem legal, que ele é um intermediário de armas. E aí, claro, o Nando vem pedir um favor pra Carla. Por quê? Porque a gente vai ficar sabendo agora de alguns saltos temporais também, né? Como ele sabe que é intermediário de armas o patrão da Carla, ele quer fazer uma espécie de plano, um golpe para ver a questão de vender informação. E para isso ele quer se casar com a Carla e fazer a lua de mel lá na garagem onde a Carla dá aula. Porque lá na casa do patrão, que é o intermediário de armas, né, que ele quer fazer o plano dele. E ele vai dizer, e Carla, desta vez, vender informação é coisa perigosa. E o que que ela diz? Não dá nada, a gente aguenta, Nando, a gente sempre aguenta. Ou seja, a gente já passamos por várias, por que não vamos passar por mais uma? Passando aqui, nós temos a questão do plano. Qual é o plano? É eles se casarem, para não dar nenhuma notícia falsa ali e tal, para eles acreditarem, né? Aí o Nando vai pegar o carro do Hard, detalhe, o Hard é o amigo nerd da informática, amigo dos dois, né? E vão enfeitar o carro do Hard como carro de lua de mel. Vão fazer uma noite de núpcias fingida, por óbvio, lembrando que eles nunca transaram. E o Hard vai estar no porta-malas. E aí, quando der, o Hard sai do porta-malas, substitui o Nando, e o Nando vai ver lá a questão do dinheiro para conseguir pegar. Enquanto isso, né, a questão que eles vão estar transando, fingindo gemidos altos, para o Nando depois procurar o dinheiro, porque o Nando já sabe onde está o dinheiro. Qual é a ideia? Rouba a grana. Teu patrão não paga, seja lá o que comprou em sociedade com bacana. Teu patrão morre, ou melhor, fala que é só o testa de ferro. É o que o cara do portal quer, dizer que vai dar certo e que me paga uma grana. Reparem, quem é que está armando tudo isso aqui é o dono lá do portal de notícias, que quer que o Nando invada a casa, enfim, né, pega essa grana e tudo mais. Então, o Nando tá apostando as fichas aqui para conseguir uma grana extra, enfim, a questão do portal dele, que é um portal bombado de notícias, que ele sai pelas ruas tirando foto, observando as pessoas aí. Passando, bom, lembrar do Hard, o Hard é um nerd, ele trabalha num centro de processamento de dados, ele tem um carro velho que vai servir. Ah, o Nando não tem muita coisa na vida, né? A moto dele, o capacete, tudo é do trabalho. E vai dizer dele só o título da coluna, coluna 36, a mais quente da internet, a mais citada pela imprensa escrita, a TV. E agora, né, a bomba da notícia é que a sociedade tem uma sociedade envolvendo aí empresário e bandido. Então tá assim, ó. Diz o Nando, vi o cara por acaso. Eu tava no hidrante, sentado esperando o hard descer. Reconheci na mesma hora lá do bairro. Estranhei. Fazendo o quê? Nos trinques, com meganha, naquele edifício? Ai, com uma mochila? Segurava a mochila assim como um bebê. Estranhei. Segui. Não me reconheceram. Não é só o capacete. É que motoboy ninguém repara mesmo. Reparem aqui também outra questão envolvendo os motoboys, né? Que, enfim, acabam passando quase de forma obscura por todo mundo.
Aí o Nando diz, aí eu disse isso pro cara do portal, ó, tem um cara assim e tal, um empresário misturado com um bandido. No começo, nem quis saber. Achou que não era nada. Depois me telefonou, pediu mais detalhes, deu as coordenadas. O plano é dele. Entro lá, já me disse onde a coisa está. E filmo tudo, tempo real. A grana é prova. Ele arma o circo, imprensa, polícia maior ao E. E me paga, nos paga. Claro, divido tudo. Ou gastamos juntos. Sei lá. Só que qual é o detalhe? Em letras maiores, perto do hidrante, que acaba acontecendo, mas nada disso aconteceu. Passando. Bom, aí o dia chega. Eles se casam, o Nando e a Carla se casam. Só que o Nando, ele começa a ouvir na rua que vai ferver pro 36. O que acontece? Ele não está entendendo muito bem, porque só ele, o Nando, o Hard, a Carla e o dono do portal sabem quem é o 36. E ele começa a ver alguém armar o golpe. Contra o Nando, talvez. Contra o patrão de Carla. Contra o portal. Ou contra todos eles. Mas o que o Nando decide fazer? Se casar e manter a farsa. E aí vem até o segurança do patrão da Carla, vai lá confirmar pro chefe, enfim, que eles se casaram mesmo, né? O chefe é o pai da Shirley e Erlane, ele vai dizer, ó, se casaram mesmo. O Nando, a gente fica sabendo que o Nando ele virou motoboy de propósito, mesmo porque ele quis vencer o medo que ele tinha desde a infância, principalmente a questão toda envolvendo o pai. E também ele fica sabendo que se vazar alguma coisa ele vai perder o emprego, mas ele já tem um outro emprego em mente. Também com moto, só que ele não fala pra cara qual emprego é esse, né? E aí, eles estão lá, fingindo a lua de mel, fingem que transam, fingem gemidos na cama e tal, eles já estão dentro da casa do cara. E aí o Nando acaba revelando pra cara que a notícia vazou, não sabe como, mas vazou. E aí diz ele assim, ó, amanhã saio cedo e você assim que der, ouviu? Pode deixar. Larga tudo e vai. Não se preocupe, Nando. E eles continuam a fingir tesuda, assim, aham, E aí ele fala e tal, e ela pergunta, o que que é isso? Ronco, ai, já trepamos e agora fui dormir. Mas você ronca mal, hein? A outra parte você faz bem melhor e começam a rir ali. Carla, vou precisar assumir por uns tempos, depois vejo emprego e tal, mas vou ter de sumir. Eu sei, Nando, eu sei. Reparem que a Carla ela sempre sabe que o Nando tá aqui e ali, nunca tá firme, sempre inconstante, mas ela confia muito no amigo dela, o Nando. Passando, bom, aí aparece um mapa do asilo, um desenho bem legal. Não vou botar aqui, não vou botar todos os trechos, enfim, todo o livro colocado aqui, né? Mas a Vitória Elvira Vinha, ela fez um desenho bem legal mostrando como é que é o asilo. Vai mostrar uma cena adiante em que o Nando vai acordar a Carla e dá para ela uma bolsa com dinheiro e diz para ela fugir no outro dia bem cedo. Até logo, Carla, vou te amar sempre. E foge. Só que aí assim, ó, qual é a explicação que o Nando não deu? É que ele e o Hard realmente roubaram dinheiro. Eles entraram no carro do Hard, mas eles ficam com medo de abrir a bolsa de dinheiro porque podia ter, sei lá, um rastreador ou até uma bomba. Só que bate a curiosidade, eles abrem e qual é o detalhe? Tem muito dinheiro ali na bolsa. E eles acham que estão ferrados. Por quê? Ferrados porque era dinheiro velho, não rastreável, não identificável, podia ser gasto, sem nenhum problema, por qualquer um. Bom demais, né? Não, era armação. E o pior, ao total, exatos 200, sei lá, milhões, bilhões, não sei nem pronunciar esse número aqui. Passando. Então, na verdade, eles veem que caiu numa cilada. Aí os dois, o Nando e o Hard, ficam pensando em que eles vão gastar, mas eles não querem parar o carro com medo de ter sensor nas rodas. E aí eles vão por um caminho que, na verdade, esse caminho é um atalho para o asilo onde está a Carla. Aí vai dizer a Estrada Velha do Tinguá. Só o morador antigo conhece. Eles tinham uma chance. Aí o Nando fica preocupado. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali é uma armação, que vai ter barreira em algum momento. E ele sabe também que a grana que está ali é exatamente a quantia para pagar o resgate de uma milionária. Então ele está casando tudo agora. Ele vai dizer, a gente é burro, Hard. A gente caiu, então, em um golpe aí. Aí o Nando diz pro Hard,
não para o carro. Deixa sempre em movimento, mesmo que seja a 5 por hora, mas não para o carro. E aí o Nando pula do carro em movimento, entra no asilo, fala com a Carla, larga a mochila com dinheiro com a Carla, o carro continua em movimento ali, e aí o Nando volta pro carro, ou seja, o carro não parou. E o dinheiro acabou indo para a mão da Carla. E quando o Nando estava com a Carla, ele disse para ela: faz um blogspot com sufixo .ru, me mande notícias, entre em contato, quando der, se der. E aí o Nando volta pro carro, ou seja, como é que eles vão se comunicar agora? Ele pediu para Carla fazer um blogspot com sufixo RU para eles poderem, enfim, se identificarem e se conversarem ali. Aí o Nando volta pro carro. E aí o que vai acontecer? No outro dia, a Carla ela acaba roubando uma carta do correio e ela sabe que no correio vinham propostas de empregos mal pagos, de entregador, de faxineiro, enfim. Mas ela pega ali, roubou uma correspondência, tinha uma proposta de emprego. Ela liga, se faz se passar por funcionária do asilo e essa carta ela pedia babá. E ela se fazendo de funcionária diz: não, irei mandar a dona Carla uma ótima babá, ou seja, ela está falando dela mesma, né? E aí ela vai para esse emprego, ela leva a mochila com dinheiro. O novo patrão se chama Stan, ele tem um filho chamado Lu e uma mãe, né? O Stan tem uma mãe, que é a avó do Lu, que é a Erda. E aí lá vai a nossa Carla para esse período de experiência de 3 meses aí. Passando, nós temos a parte 3, que é o durante 2. Reparem que a partir de agora não é mais o mundo mais assim tão urbano, né? A gente está numa fazenda aqui, vai indo um pouquinho para o mundo mais uh, rural. Aqui a questão da fazenda, tem vaca ali e tudo mais. Passando. Bom, aí a Carla, ela tá com dinheiro e ela sabe, claro, que isso é perigoso, porque imagina se descobrissem que tá ali, ela pode levar o Stan, a Erda e o Lu à morte, podem matar, né? E aí nós temos aqui umas fichas, o cadastro de funcionário e tal, né? Mas são muito legais isso aqui, muita ironia da Elvira Vinha. Ela coloca a ficha da Carla, nome Carla Vitória Valentina da Silva, idade 25 anos, função babá. Experiência, carta de recomendação assinada por uma tal de Madre Maria Invencionada da Silva, que apesar do mesmo sobrenome diz ela não ser parente. Observação, viaja com 2 mochilas. Embora pareça não ter roupa nem para uma. Questionada, confessou não saber a diferença entre um pé de milho e um de café. Talvez não se adapte, mas demonstrou grande empatia com a criança da casa, o Lu. E cadastro de patrão, se houvesse. Bom, aí nós temos do lado aqui direito as fichas dos moradores dessa fazenda, né? O Lu Tancredo, ele tem 6 anos, função queridinho da casa, experiência em computador, muita, mas ninguém sabe disso. Observação, passa por mudo, mas não fala por puro tédio. Nome, Herda Tancredo, idade desconhecida, função aporrinhar todo mundo, experiência dizem que sim, muita na juventude. Observação, não gosta de Carla e já não gostava antes. Então, daquelas mulheres mais velhas, chatas, né? Nome, Silvério Tancredo, o vulgo Stan, idade 38 anos, função macho paca. Experiência, assim, mais com boi. Observação, um certo charme rude. Pode impressionar mocinhas, principalmente em caso de solidão, mochilas com dinheiro, falta do que fazer ou medo. Reparem que já está aqui antecipando que, de certa forma, a Carla vai ter uma atração pelo Stan, o Stan por ela também. Passando. Bom, depois vai ter mais detalhes do Stan, que ele é musculoso, que tem voz grave, que usa calça justa, enfim, né? Depois também tem um desenho da planta baixa da fazenda, ou seja, longe de tudo, com um boi. E qual é a rotina da Carla aqui? Ela é acordar cedo, café, aí estudo com o Lu, almoço, dorme, estuda à tarde, lanche, TV, janta, dormir 8 horas da noite. E ainda diz que, enfim, podia chover ainda, né? Dentro dessa rotina podia chover, e isso aconteceu por 10 meses. Bom, mas qual é a parte boa, segundo a Carla? É o Lu. Ele não quer ir para a escola, a mãe fugiu dali, e o Lu podia não falar, mas computava, e a mãe levou o notebook. Ou seja, o Lu pouco vê a mãe só quer baladas e tal, e quem cuida do Lu é o pai, ali naquele meio do nada, na verdade.
Daí quererem uma babá, presença feminina, podia ajudar, e chamaram Carla. Bom, eles vão se entendendo, né? O menino Lu e a Carla. Aí ele pede o notebook da Carla emprestado. E como o Lu é um expert em internet, ele já cria o blogspot.ru 37. E claro que o Lu vai se interessando ali, vai ter muita amizade com a Carla. A parte ruim era não saber de Nando. E o que faz a Carla agora que ela criou, o Lu criou o Blogspot e tal, ela manda notícia todos os dias, mas ela nunca acha a resposta. E o Nando tinha dito, né, que se não desse respostas, notícias em um ano, era para ela ficar com dinheiro. Só que a Carla, claro, tá esperando o amigo dela. E tenta até lembrar onde morava quando ela era criança, lá no Tinguá, onde os pais morreram e tal, né? De Nando, em compensação, ela lembrava, sem parar, quase maluca, de tanto lembrar. Reparem aqui até a questão bem musical do poema, bem rimada, mas uma linguagem bem simples. Passando. Bom, aí, por não ter nada basicamente para fazer, a Carla começa a inventar coisas. E que coisas ela inventa? Que Stan era gostoso. E era. Que Stan era rico. E era. Que Stan tinha charme. Aí já começa o delírio. Bom, que Dona Osta, desculpe, Dona Herda, que ela era até boa. Aí é loucura total. Até vai inventar, né, que Carrapato nem era mal, enfim, ela já está criando aquele nível mais de paixonite. E foi assim que começou, e depois que começa, depois que se inventa uma paixão, aí amiga é ladeira abaixo. Passando. E aqui nós temos cenas bem legais, né? Ela coloca assim, exemplo número um de uma paixão inventada. O que ela diz? Imagina a dona Herda chegando na Carla, pergunta se a Carla está feliz, e a Carla diz que não sabe se o Stan gosta dela, e a dona Herda diz que não, ele gosta e tal, e no mesma hora entra o Stan, que ouve o final da frase e completa, gosto sim, eu te amo, e aí a dona Herda some, os dois se beijam, transam no tapete. Ela cria o exemplo número 2 de uma paixão inventada, né? Que ela tá chorando no quarto. Aí chega o Stan, se declara pra ela, arranca as roupas deles, eles transam, rolam na cama. Se não ficou claro, consultar desenhinhos. Eu botei o desenho ali, né? Aí o exemplo número 3 de uma paixão inventada, que é o aniversário do Teco, que é o caramujo do Lu. Aí a Carla tá na cozinha fazendo tortas, enfim, o Stan come. Aí olha pra Carla como se dissesse que a ama e que se não fosse o Lu, a Erda e o Teco, ele ia dar um beijo na Carla. Bom, aí tem. E cada um desses exemplos vai amenizando um pouco, né? Eles começam muito fortes e tal, e vai amenizando um pouco. Exemplo número 4, uma paixão inventada. Tá rolando um funk no iPhone, aí a Carla ensina o Lu como é que se dança funk. Aí entram o Stan entra, os dois começam a dançar, primeiro uma valsa, depois Roberto Carlos, depois cada vez mais apertado. Aí o Lu, já olhando aquilo ali, sai. Os dois dançam, a Carla se constrange e tal, né? E o Stan revela que ama a Carla. Aí os dois se pegam, vão pra cama e tudo mais. Exemplo 5 de uma paixão inventada. A Carla resolve contar sua história pro Stan. E começa pelo Nando. O que ele é pra mim e sempre será. Aí o Stan diz que não há problema, desde que eles ficam juntos, grudados ali a vida inteira. E graças a Deus, nesta hora, 3 coisas acontecem. A primeira, a segunda e a terceira. Passando aqui, qual foi a primeira? A Carla, ela enjoa da situação. Ela acaba dizendo, né? Eu tenho de dar um jeito na minha vida. Não quer mais ficar naquela situação. 2, o Stan acaba se declarando mesmo. A gente podia casar, seria até legal. E aí ele já começa a querer um monte de filhos e tal. E a Carla pergunta se ele gosta dela realmente. Ele diz que sim. E a dona Herda, já a mãe, já começa a implicar. Ah, ela vai aceitar porque ela é pobre e tal, essa coisa toda. E a terceira coisa é a seguinte: a terceira é que Nando, afinal, reapareceu. Bom, aí o funcionário do Stan, né, um dos peões do Stan, acaba dizendo que quem está vindo ali é o marido da dona Carla. Claro, porque o Nando é casado oficialmente com a Carla. E aí a dona Herda já começa a chamar de tudo quanto é coisa a Carla, de adúltera e tudo mais. O Stan também se irrita. Só que aí, claro, o Nando e a Carla se abraçam. E aí o Lu começa a chamar a Carla. Carla, olha só, tem uma coisa esquisita aqui no computador, olha só. E aí a Carla pega só um pouquinho, Lu. Apresenta o Nando para a dona Herda e para o Stan e vai lá falar com o Lu. Passando aqui, o que diz ali, né? O Lu diz: Carla, olha só o registro dos teus últimos loginhos no teu blogspot. Tudo hoje de manhã.
Teu amigo leva 2 dias para chegar neste fim do mundo. Logo, não foi ele. Você também não foi. Então, quem foi? O que diz a Carla? Só vem um balãozinho ali, ó. Cacilda, nos descobriram. Passando. E aí tudo não levou 10 minutos. Minuto 1, enfim, a Carla chama o Nando, porque eles têm que sair dali, né? No minuto 2 ela já pega a mochila. O Nando também vai querer avisar o Hard, né? Que ficou na porteira. O minuto 3, o Nando e o Hard, a gente fica sabendo que eles vieram de motocross. Depois vai ter uma explicação, porque o Nando está de motocross agora. No minuto 4, eles marcam de se encontrarem na vaca da esquina. No minuto 5, a Carla se despede de Lu, diz que vai ver ele no Facebook. No minuto 6, a Carla se despede do Stan e da Dona Herda. E no minuto 7, a Carla diz, o Stan chega para a Carla e diz, ó, Carla, vai costeando o alambrado para ficar perto da linha do trem. Vai ter uma locomotiva que daqui a pouco vai fazer uma parada técnica ali. Daí tu poderá subir, né? Enfim, na locomotiva. Passando, nós temos o Depois, parte 4. Temos aqui uma espécie de estação. Passando. Bom, o que vai ter ali? A esquina era de bairro pobre. E moleque ainda puxou a vaca uns metros. A empresa que patrocinava aquelazinha faliu. Ou seja, no final da exposição ainda procuraram. Dava para ver o caminhão passando, procurando, depois desistiram, a vaca ficou. É uma vaca da Copa Parade que tá ali. E a Carla tá esperando, né? Ó. Há uma semana, né, gente, que estou sentada aqui. Até que enfim, já ganhei até esmola, pô, R$ 1. E aí, depois de uma semana, o que vai acontecer? Nando e Hard vêm. E aí, todo mundo vivo, pelo visto? Vamos catar um troço para comer, people. Reparem que o Hard ele usa óculos bem de nerd, né? Passando, bem, aí no ponto marcado, na vaca, né? O Hard e o Nando vieram, encontraram a Carla, eles estão mortos de fome. Aí eles vão colocar as notícias em dia, comer, vão contar como aconteceram, né? Aqueles detalhes todos ali, porque a Carla quer saber a história do asilo, a da motocross. O Nando conta que agora ele é mecânico de motocross, ou seja, agora ele está mais a fundo, ele quer saber como ele dizia, ó, saber das tripas, as da moto, como funciona uma moto por dentro. Não acaba com medo, só melhora. Bom, aí ele vai contar também como é que a história aquela do asilo, eles são pegos, mas não morrem. Reparem aqui, ó. A história daquela noite do asilo. O Nando deixa a mochila com a Carla, volta pro carro, eles seguem. Logo depois tem gente esperando os dois ali. E aí o Hard segura ali o São Jorge e diz: Valei-me São Jorge, meu Ogum. Pum, aparecem barulhos de tiro. Só que eles ficam perguntando: cadê a grana? Cadê a grana? E eles acabam dizendo: ó, eles não sabem de nada. Vambora. E aí o Nando pergunta, né, e tal, pro Hard se tá bem, não. E aí vai dizer: Hard, pode largar São Jorge, agora acabou. Eles ficam vivos, porque eles viram que o dinheiro não estava com eles. E o problema foi o Hard abrir a mão. Ele tinha de largar São Jorge para poder dirigir de volta, mas a mão não abria. Ha, 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 ha. Não sei porque estou rindo. Claro, né? Quase perderam a vida aqui. Mas é a explicação. Passando. Bom, e a Carla diz que na fazenda foi mais terrível ainda, né? Porque podia ter morrido todo mundo. E aí que ela ainda fala com o Lu pelo Skype. E a gente vai ficar sabendo agora como é que foi a história dos bandidos na fazenda. Aí o Stan deu um jeito. Atraiu os bandidos para um paiol, o de adubo de boi. E aí explodiu o adubo. Foi merda de boi para tudo quanto é lado, junto com um pedaço de bandido. Segundo Lu, depois eles misturaram tudo. A merda de boi e os pedaços de bandido. Tornaram a empilhar, estão usando até agora. Diz Lu que com excelente resultado. O pasto está que é uma beleza. Lu fez um pedido, para quando Carla contasse isto, para ela caprichar na explosão. Bum! Pediu para pôr uma espada de ninja em algum lugar no meio das coisas, e mais um splash, tong, kirk kirk, zash, one, grab, vum, zip, rush, rumble, ya, hey, crack, mas Carla ficou só com boom, 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 e ali a onomatopeia da explosão. Passando. Bom, eles começam a conversar sobre o que seria bom fazer com dinheiro, já que é muita grana. E qual é a ideia? A grana. Má ideia número 1, comprar roupa cara. E aí vocês imaginem, entrando ali,
mais pobrezinho para comprar roupa, e aí já vem o preconceito todo ali da funcionária. Vai pagar como? A grana, uma ideia dois, morar num edifício caro. Reparem que até o porteiro ali vai olhar e vai dizer, ó, é serviço é por ali, ou seja, tu não é um dono desse edifício, né? A grana, uma ideia três, vão jantar em resto caro. E aí pegar aquela comida gourmetizada e tal e perguntar se tem ketchup. A grana, uma ideia número 4, comprar um carro caro. Aí pedir nos documentos, já olha pra pessoa e diz, me dá os documentos aí que tu não pode ser dono. A grana, uma ideia número 5, viajar para Nova York. Shabu, vamos descer em Ohio. A grana, uma ideia número 6, formar corribas, né, que são charutos cubanos caros, finos. E mais, comprar isso, comprar aquilo, quer boa ideia, não compre nada. É a melhor vingança. Passando. Bom, aí de repente a Carla se apavora porque ela não se lembra onde deixou a mochila com dinheiro. E aí o Hard, o Nando, enfim, na mesma hora dizem, né? Claro, na vaca. E eles vão correndo até aquela vaca da Coal Parade, mas não acham nada. E aí eles ficam chateadíssimos. E aí o Nando e a Carla perguntam pro Hard a ideia dele sobre como, o que ele ia fazer se tivesse o dinheiro. Aí o Hard pensa, será em jogos, bolsa de valores ou dar para os pobres. Então eles se despedem. O Hard lamenta já as férias estão acabando, o Nando vai ter aula sobre ignição eletrônica. E aí o Nando pergunta para Carla: "E você vai bem? Vai ficar bem?" "Vou, mas vou saber melhor hoje à noite." Por quê? Porque a Carla ela vai receber a visita do Stan. E o Stan entra e acaba dizendo que tem três coisas para resolver com ela, né? E como diz o texto, coisas a resolver. Número um, o Lu é super dotado, é inteligentíssimo, acima da média, e a fazenda é pequena para ele. Qual é a solução? Trazer o Lu para a cidade, comprar um AP para ele, contratar a Carla com um bom salário para tomar conta de Lu. E o Stan vai vir às sextas e vai ficar até a segunda. E a Carla diz: "Vou adorar." Coisas a resolver número 2. Ficarem juntos, mas sem o papo de filhos e sem aquela questão de condição de casamento entre eles. E coisas a resolver número 3, passando aqui. Dona Osta, a Dona Herda, né, achou o dinheiro. Foi bisbilhotar nas coisas de Carla e achou. Consequentemente, chegou à conclusão: coisa do demo, só podia ser. E pegou toda a grana, pôs na gaveta embaixo da Santa Ceia, para purificar. Foi o que ela disse. Lá ia ficar purificando, purificando até acabar. Ou de purificar, ou acabar acabado. O dinheiro. Mas Lu encontrou e avisou o pai. Na mochila de Carla, só jornal recortado, quadradinhos caprichados do Pirapora News. Quem tinha roubado a mochila, lá na vaca do Coal Parade, roubou pedacinhos caprichados de um jornal chamado Pirapora News. O que acaba acontecendo? O Stan vem e devolve o dinheiro. E ela pergunta: "Você nunca abriu a mochila?" "Não." "Bem, tenho de ir." Os dois se abraçam. Ela vai dizer até sexta. E ela volta a ver a grana e liga pro Nando: "Nando, precisamos conversar." Passando. Bom, aí então ela liga pro Nando. Vem o Nando, vem o Hard. Eles dividem o dinheiro. Resolvem que cada um vai ter a sua vida, mas sempre juntos. E aí a Carla pergunta, né, se pode continuar na condição de casada com o Nando, porque ela não quer se casar com ninguém e tal, e também é uma condição de dizer pro Nando que ela ama ele. E aí eles se despedem de Carla, o Nando diz: "Não, pode continuar assim, vamos ser sempre amigos, casados, não importa, né?" E aí a Carla liga pro Stan e ela diz pro Stan: "Stan, nem mesmo ficante, viu? Você será apenas o pai do Lu." Qual é a ideia dela? Vai manter o AP. Ele e o Stan chegam às sextas, conversam e a Carla vai para casa dela. E às segundas ela vem, a tempo ainda de conversar com o Stan, levar o Lu para a escola, mas aí o Stan vai embora. E assim todas as semanas. Prefiro, é como vou me sentir melhor. E aí, passando aqui, finalizando, o último desenho é esta visão, que até a própria Elvira Vinha comenta, né? Uma visão muito bonita. Um pouquinho de dinheiro na mesa, ela ali com os pés sobre a mesinha, olhando, e acabou de negar um relacionamento e vai tocar sua vida sozinha. De certa forma,
como a Elvira Vinha falou, um livro feminista. Então essa imagem aqui muito bonita da Carla Vitória Valentina. Passando e finalizando, aqui vai um vídeo da própria Elvira Vinha explicando a obra. Esse texto aqui dela, o Vitória Valentina, maravilhoso, contra machismo, poder econômico, contra consumismo, enfim. E esse vídeo que eu vou passar agora está no YouTube. Foi feito para os alunos do Jadowski, né, que é Física para Medicina. E a própria autora fala sobre o livro Vitória Valentina. Vale a pena ouvir das palavras da própria autora o que ela pensa sobre a própria obra. É sempre legal, né? E que essa videoaula tenha ajudado de alguma forma a todos que vão prestar o vestibular. Abraço a todos. Eu primeiro vou falar sobre a origem do Vitória Valentina. Esse livro teve uma primeira versão há muito tempo atrás e ninguém quis publicar. Ele se chamava 10 Momentos de Paixão e basicamente era a história das 10 fantasias eróticas da personagem principal, completamente amalucada. E depois de muito tempo, eu voltei a esse livro. E voltei por basicamente duas razões. Uma é que eu estava atravessando um momento muito difícil da minha vida e precisava de algo para fazer que me ocupasse assim, dia e noite. Podia ser cerâmica chinesa, bolo confeitado, mas eu escolhi história em quadrinho, que dá um enorme trabalho. O segundo motivo é que a história do livro, que é real, não saía da minha cabeça. Então, já se passavam 10 anos, desde a primeira versão, e eu continuava de vez em quando lembrando da origem da história. E a origem é o seguinte: durante muito tempo eu fiz, de vez em quando, oficinas, workshops com jovens de periferia das comunidades faveladas do Rio de Janeiro. E um dia, numa dessas aulas, 2 meninos chegaram atrasados, que era muito raro, e disseram que na favela deles os pais de um colega tinham matado os pais de uma outra criança também conhecida deles. Aquilo, eles contaram o motivo, aquilo me chocou profundamente e eu me esqueci. Aí quando eu resolvi repegar então esse livro, a minha primeira preocupação foi de honrar esses 2 meninos. Eu não queria que mais uma vez a voz deles fosse sobrepujada por uma outra voz, branca, culta, de classe média. Então eu queria manter o máximo que eu pudesse a presença deles. Acho que eu consegui. Eu conhecia o ambiente muito bem, porque eu andava por aquelas bandas com frequência. E tive uma preocupação muito grande em trazer esse cenário, os seus sons, os seus cheiros para dentro do livro. E também uma preocupação muito grande de não usar no desenho uma linguagem muito bem aceita pelo mercado, que é uma linguagem de história e quadrinho universal, para não dizer americana, bonita, emocionante, colorida. Então o livro é em PB e não tem nada disso. Então, estou dando para vocês assim, uma gênese, né, da origem do livro. Minha segunda preocupação, a primeira foi então honrar a memória desses 2 meninos que eu conheci há muito tempo. A minha segunda preocupação foi honrar eu mesmo, então, o que eu acredito, as coisas que eu penso. Então o livro é, primeiro, feminista, o que em algumas notas é quase um palavrão, mas eu me arrisco a dizer aqui. Então o livro é feminista. A personagem principal se livra de um destino de ser a mulher de um cara rico, fazendeiro e tal, e vai cuidar da vida dela sozinha. E também anticapitalista, porque o grande vilão do livro é o anunciante de um portal de notícias
para onde, para quem o segundo personagem principal, que é um amigo da menina, trabalha. Então, esse empresário, junto com a mídia, e isso foi feito há muito tempo, juro para vocês, tem um conluio e agride, então, tenta agredir, matar esse menino que é gay, preto e pobre, é um motoboy. A menina também não é rica de jeito nenhum, ela é uma babá. Então, o livro é mais ou menos isso, dentro da minha cabeça, claro que cada um tem a linguagem que quiser. E eu vou terminar falando uma coisa que eu gosto do livro, uma coisa que eu gosto muito, que é a última imagem. Então, o amigo da menina acaba de sair de casa, ele vai seguir a vida dele com o companheiro lá novo que ele arrumou. O fazendeiro, afinal, se convenceu de que não vai namorar nem nada a menina, que não tem chance com a menina, e ela está sentada numa mesa. Tem uma pilha de dinheiro do lado que está meio que caindo no chão, e ela está olhando pela janela. E a janela é a cidade. Então ela vê a cidade e a vida dela na frente dela. Eu tenho um texto teórico sobre história em quadrinho. Se chama O Som das Palavras, foi publicado pela UNB em 2011 e está no meu site. Então, se você for leitor de história em quadrinho e quiser saber um pouco sobre essa linguagem que é extraordinariamente rica, mas perigosa, porque manipula o leitor, lê lá no meu site.